O objetivo desse vídeo é a gente falar um pouquinho sobre a condução dos eventos, né? Como que eles ocorrem, algumas dúvidas que são geradas normalmente, que aparecem nesses eventos, né? Então, a estrutura desse vídeo, basicamente, é sobre o papel da mesa, seja do GDT ou da Assembleia, então, o papel do presidente, redator e secretário, se os integrantes da mesa podem ou não dar opinião, as categorias de fala, então, fala de opinião, fala de questão de ordem, questão de informação, as diferenças entre sugestão e encaminhamento e como que a gente elabora encaminhamento, assim como a importância das atas que são geradas nos encontros, seja um estadual, regional e, inclusive, o nacional, e também a última pergunta, MOB é um documento oficial do programa? Então, para que a gente pudesse falar sobre isso, o PET Biologia, da FURB, pensou em organizar esse vídeo e convidar as figuras ilustres que estão aqui, né? Eu me chamo Simone Wagner, sou tutora do PET Biologia da FURB, e assim eu peço para que os demais se apresentem. Aliás, eu fui vice-presidente de 2016 a 2020. Muito bem. Bom, obrigado, Simone. Muito legal a iniciativa aí da FURB, de vocês. É um prazer, né? Eu sou o Renato Freitas, sou tutor aqui do PET Biologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Estive à frente aí também da Senapet, junto com essas figuras ilustres aqui, por 4 dos últimos anos. E é um prazer aqui também tratar disso daqui, super importante aí sobre os eventos. Obrigado. Cris, vai você agora. Sou eu sou Cristiane Ghiseline, podem me chamar de Cris, eu sou tutora do PET Agroenergia aqui na UFRPE, Recife, fiz parte da Senapet, hoje faço parte do Conselho Superior junto ao MEC, já estive à frente de organização de alguns eventos, e é um prazer estar aqui e poder contribuir com esse programa lindo, maravilhoso. Legal, Cris. Caio? Bem, eu sou o Caio Graco, sou tutor do PET Direitos, da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, aqui da USP. Também já fui da diretoria, né, da Senapet, e hoje estou na Comissão Nacional de Avaliação do programa, né? E também é um prazer estar aqui, né? Eu só estou procurando quem que é ilustre aqui, mas tudo bem, né? Então, gente, vamos começar, então, com esses ilustres todos. Começando a falar sobre o papel da mesa. Presidente, redator e secretário. Bora lá, bora lá, bora lá. Esse nome já presidente já dá peso, né? Se você está como presidente de um GDT, ou se você vai ser o presidente de uma assembleia, você já tem uma grande responsabilidade, que o presidente que vai organizar, que organiza as falas, que fica ali de um jeitinho para conduzir os nossos debates, as nossas construções do que a gente está debatendo e etc. O presidente vai apresentar, se for no GDT, ele vai apresentar o tema, ele também vai listar os pontos de pauta que podem ser discutidos. É ele que vai dar essa condução. Ele precisa ter um joguinho de cintura que ele não vai poder expressar a opinião dele, porque senão vai ficar uma coisa muito dele direcionar essa discussão, e não é a nossa intenção. A gente quer ouvir as diversas, as diferentes, sabe? Ter muitas opiniões diferentes e não uma só. E se o presidente ficar com muito tempo de fala, aí pode complicar na construção do GDT, de construir tudo isso, dos encaminhamentos e das sugestões. Já o secretário, ele vai controlar o tempo e vai anotar quem quer a fala. Então, normalmente, as pessoas querem a fala, levanta a mãozinha, e aí o secretário vai anotar a ordem das pessoas que vai ter a fala e vai cronometrar o tempo de fala, para que não fique uma coisa desgastante, uma pessoa ficar falando muito. E o redator é o responsável justamente para coletar as informações e registrar as informações, tanto do GDT quanto da Assembleia. Então, lá no GDT, por exemplo, a pessoa deu uma opinião, e aí então ela vai se apresentar, vai falar o nome, por exemplo, eu vou levantar minha mãozinha,
que eu estou lá participando do GDT. Aí eu vou falar meu nome, eu sou Cris, do PET Agroenergia, e vou falar o que eu penso. E o redator vai, vai anotar tudo isso. Mais ou menos isso. Renato, você acha que na Assembleia, Caio, na Assembleia muda presidente, redator e secretário, ou a gente segue na mesma toada? Na verdade, eu acho que segue na mesma toada, às vezes numa Assembleia, talvez seja importante ter 2 redatores e um fica mais recebendo os encaminhamentos e tratando os encaminhamentos em si, enquanto o outro está mais responsável pela ata também. É importante a ata não postergar tanto, ela ficar pronta quanto antes, né? E deixar ela bem clara. Acho que é mais isso, assim. Mas o mais legal de ser na Assembleia é o vice-presidente, que ele só vai substituir o presidente se der algum BO. Né? Isso é o mais legal de todos. Mas, ó, você falou de BO, mas presta atenção também que na Assembleia eu lembrei de outra coisinha, é a votação. Se a Assembleia for grandona e você contar com um único secretário, que o secretário, além de falar quem vai falar na ordem e cronometrar tempo, ele também conta voto. Aí seria bom ter 2 secretários na Assembleia, dependendo do tamanho do evento. Mas alguma coisa que vocês lembram? Simone, lembra de alguma coisa? Caio? Não, mas sempre ajuda também, né? Sempre ajuda também a gente ter, né, na organização, para contagem de votos, principalmente, né? Normalmente a Assembleia num lugar grande, com muita gente reunida, quando você precisa fazer contagem de votos, aí é melhor que a gente tenha mais pessoas que possam fazer essa totalização também, né? Para facilitar essa contagem. Até porque a gente precisa lembrar que quando o número de votos de abstenções ele excede o de aprovação ou reprovação daquele tópico, daquele item, a discussão tem que voltar, né? A gente não pode ter a maioria de abstenções. E como vocês falaram em falas, a gente tem 3 categorias de fala, né? Tem a questão de ordem, a questão de informação e a fala de opinião. Qual é a diferença? Renato? Olha, então, na verdade, assim, a gente tem essas 3, né? Primeiro, a questão de ordem é quando ela tem pressuposto, inclusive, ela passa na frente de todas elas, né? Normalmente para tentar organizar um possível problema que está tendo ali, né? Então, alguém, sei lá, passou do tempo, ou alguma coisa, né, que seja um pouco mais descabido, alguma coisa assim, alguém solicita uma questão de ordem e ela passa na frente de todas as outras categorias de fala. A questão de fala de opinião, na verdade, é sempre expressando sobre um tópico que está sendo discutido, né? E aí a pessoa solicita a fala de opinião, inclusive é sempre importante, tem que se apresentar, falar o seu nome, o PET e a IES, antes de tudo isso, né? Então é importante. E aí ele fala sobre aquele tópico que está sendo discutido. Mas, normalmente, nos regimentos, dão 5 falas de opinião por tópico, tem 2 minutos, mais ou menos assim. Acho que às vezes depende do evento, muda um pouco, ou algo assim nesse sentido, né? E a outra que é a questão de... Como é que era mesmo, Simone? De informação. Quando tem dúvidas sobre algo, né? Então, né, sei lá, alguma coisa específica na portaria que alguém citou e tal. Tenho dúvida, ou alguma coisa, né? E aí alguém pode levantar isso para esclarecer algum ponto, né, necessário. É isso, basicamente. E o legal... Simone, eu acho que uma coisa legal é pensar o seguinte: a questão de ordem, ela tem a ver com o cumprimento das regras da Assembleia, né? Então, a Assembleia tem regras e se alguém perceber que, por exemplo, algo está saindo do caminho que estava previsto pelas regras, então nós podemos levantar uma questão de ordem para questionar, para fazer com que a condução dos trabalhos volte ao que está previsto, ou garanta que as regras sejam cumpridas, né? Assim, para quem é do direito, isso é muito importante, né? E sabe o que o Caio, que você está me dizendo, me fez lembrar que quando a gente vai para uma assembleia, ou mesmo para um GDT, é importante que nossa plenária tenha acesso ao regimento. Se o regimento não for lido no início da assembleia para aprovação, esse regimento tem que passar
pelas pessoas, as pessoas poderem ler para colocar em regime de votação. Esse regimento ele tem que ser votado e aprovado pela plenária. Por isso que é importante a plenária ter acesso a esse regimento. Isso, os regimentos... Desculpa, Simone, mas assim, os regimentos, eles têm uma... Assim, os encontros, eles podem alterar os regimentos da maneira como eles acharem que pode funcionar melhor. Agora, a recomendação que a gente dá é que esses modelos que a gente tem já são modelos que já vêm sendo testados há muitos eventos, né? Então, assim, já são modelos de regimento que já foram testados em várias ocasiões, né? Então, assim, embora eles não venham da Constituição Federal, então a gente pode mexer, mas sempre tem que ter um certo cuidado, né, na organização desses eventos, porque um regimento com problema pode bagunçar o funcionamento da Assembleia, né? Então, aí é um pouco respeitar a lição dos mais velhos, né, que enfrentaram esses problemas e criaram regimentos para dar conta dessas situações. Inclusive, né, Caio, a gente tem, para permitir a elaboração de sugestões e encaminhamentos, é exatamente por isso que a gente tem esses regimentos e também as regras, né, colocadas ali, porque são exatamente essas sugestões e encaminhamentos que vão para o evento seguinte. Só que, às vezes, o pessoal faz um pouco de confusão. O que é sugestão? O que é encaminhamento? Como elaborar um encaminhamento? Então, quais são essas diferenças e quais as regrinhas para a gente fazer um bom encaminhamento? Renato sabe. 4 perguntas, Renato, manda aí. Quais são as 4? As clássicas, né? Então, no encaminhamento, a gente precisa sempre responder 4 perguntinhas. O quem, então quem vai fazer aquilo ali, né? Normalmente é a diretoria da Senapet, mas pode ser outra, pode ser o CLAA, né? Pode ser, sei lá, um Mobiliza Pet, né? De repente, né? Por que não? O quando vai fazer é a segunda pergunta, o quando, né? Então, vai fazer ali, né, no fim do ano, ao término do evento, ou até, né? Pode ser um prazo também, até tal. Né? Cuidado com esse após o evento, Renato. Após o evento, está dizendo que é para o infinito e além. Isso, para o infinito e além. Pode ser tudo. Então, é importante que dê um prazo, né? Em princípio, ou até, né, o evento, ou até o fim do ano, né? Ou até o próximo ENA, né? Então, até o próximo também, beleza, né? Porque é difícil, né? Quem esteve na diretoria sabe como é que é. Aí é o como. Então, como que isso vai ser feito? É a terceira. Ou seja, vai ser feito através de um ofício, vai ser feito através de um e-mail, vai ter sido feito um formulário, né? Porque pode ser também, né? Ou como que vai ser isso ser feito, né? E o onde vai ser feito. O onde, na verdade, seria assim, vai ser durante um evento, né? Vai ser pelo um e-mail, né? Então, como que, né? O onde também caberia mais nesse sentido também, né? Então, é mais o como ali, o explicar o como que vai ser, o quem e o quando, o onde ele fica, às vezes, não necessariamente... Tem um porquê, né? Mas o onde fica vai ser naquele evento, vai ser no e-mail, vai ser através de um formulário, então é mais nesse sentido. Mas o que vai ser, que na verdade junta muito com o como, né? Às vezes o pessoal confunde, é o que é aquilo, qual é o propósito daquilo. Isso tem que estar muito bem claro também, mas tem que responder todas essas perguntas. Agora, isso é um encaminhamento. O encaminhamento precisa responder essas perguntas. Já a sugestão, ela é importante. O pessoal às vezes acha que não, mas ela é importante, mas não necessariamente precisa responder esses questionamentos. E ela, como o próprio nome diz, é uma sugestão. Por que existe sugestão? Porque às vezes a gente não tem... isso acho que o Caio pode falar melhor. A gente não pode simplesmente falar para aquele grupo PET fazer aquilo. A gente não tem ingerência sobre um outro grupo, né? Então, fica como
gestão. Sugerimos que os grupos se preocupem com acessibilidade. Tá, beleza, né? Então sugere-se. Você não pode ter ingerência e falar, não, você tem que fazer isso, todos os seus textos e publicações têm que estar em braille, por exemplo. Não. Né? Então a gente não tem ingerência sobre, né? Então é mais nesse sentido. É isso aí. Falei bonito Legal. Agora, Caio. De que nem advogado agora, ingerência. Vai ganhar a carteirinha do OAB honorária. Então, significa que sugestão é aquilo que não é obrigatório, é uma orientação legal, que alguns grupos podem fazer, né? E o encaminhamento é um compromisso atribuído a alguém, certo? Eu posso atribuir um compromisso à Senapet de encaminhar um ofício, por exemplo, a Sesumec, requisitando tal coisa, né? Mas eu não posso, por exemplo, querer, nesse encaminhamento, que simplesmente a portaria seja modificada dessa forma, né? Porque a gente não tem ingerência sobre a portaria e não tem ingerência sobre os outros grupos, e inclusive em relação aos comitês locais de acompanhamento e avaliação, que são os CLAs, né? Então, um cuidado desse a gente precisa ter. E aí, nessa situação, muitas vezes a gente encaminha como sugestão, né? Eu acho que aí a gente, Simone, a gente pode pensar aí em termos de redação também. Então, por exemplo, eu posso ter um encaminhamento determinando que a Senapet faça gestões junto ao MEC para a mudança da portaria, por exemplo. Né? Para, por exemplo, permitir licença maternidade para as tutoras. Né? Eu posso fazer um encaminhamento para a Senapet. Caio, já é por lei. A gente nem precisa mais colocar, porque já é por lei. Tem que convencer o MEC disso. Tem que convencer o MEC disso. Então, essa seria um encaminhamento. Agora, se a gente quer se dirigir, se o quem do texto é o MEC, né, ou o governo federal, aí a gente não tem como fazer encaminhamento. Então, aí é uma sugestão. Né? Sugerimos ao MEC que preveja a licença maternidade nas regras do PET, porque aí está fora da competência da Assembleia determinar o que o MEC deve fazer. Então, assim, é uma questão da gente ver também como que se formula esse texto, né, para estar de acordo com essas, vamos dizer assim, com essas duas decisões que saem da Assembleia. Outra coisa, por exemplo, que acontece muito, vou dar um exemplo, o PET, ele é de inovação e ele trabalha com patente, com registro. Cria um encaminhamento dizendo que todos os grupos PET, a partir de 2026, devem produzir materiais sobre propriedade intelectual. Isso não cabe para o nosso programa, não são todos os grupos que vão ter esse viés ou essa característica. Então, fica uma coisa de sugestão. Perfeito, Cris. Então, e aí, a partir dessas sugestões e encaminhamentos, normalmente eles, vão ser discutidos em assembleia, a partir da assembleia gera-se uma ata para encaminhar ao evento seguinte, né? E é importante que essa ata ela seja redigida e encaminhada ao evento seguinte, então, por exemplo, um estadual para um regional e o regional para o nacional, em tempo hábil, para que se possa organizar essas sugestões e encaminhamentos nos GDTs que vão, de fato, discuti-los, né? Então, em relação à ata, que mais que a gente poderia falar? Eu acho que tinha uma sugestão interessante, Caio, né, de já começar a fazer a ata num documento compartilhado. Exato. Olha, eu acho que aqui tem duas coisas, né? Voltando só para um ponto que a Simone também colocou, que é uma coisa que às vezes as pessoas não têm noção, né? Os encontros do PET, eles são fundamentais para o PET funcionar como um programa que não é um programa individual, né? Um programa que
cada unidade, cada instituição de ensino superior tem o seu grupo ou seu conjunto de grupos, mas a ideia é de que os PETs funcionam como uma comunidade, né? E por isso existe esse encadeamento entre os encontros regionais e o encontro nacional. O encontro nacional, eu queria frisar isso que a Simone falou, que o encontro nacional só funciona se ele vier abastecido das decisões que vieram dos regionais. É isso que vai garantir a possibilidade de todos os petianos e petianas poderem participar da tomada coletiva de decisões sobre o programa, né? Então, assim, nem todo mundo consegue ir para o ENAPET, e se a gente tiver uma assembleia com todos os membros dos 835 grupos do PET, a gente não consegue assembleia. Então, assim, você tem essa estrutura mais distribuída, mas ela serve para garantir que todos possam ter voz. E para isso funcionar, os regionais têm que colaborar com o nacional, né? Então, as atas dos regionais têm que ser encaminhadas previamente para o nacional, para que o nacional possa organizar os grupos de discussão, os grupos de trabalho, e organizar as sugestões e os encaminhamentos que vêm dos regionais para poderem serem discutidos no nacional. Então, eu queria frisar isso, porque isso que a Simone falou é muito importante, né? A segunda questão, Simone, eu gostei muito, né? Assim, o primeiro ENAPET que eu participei foi o do ano passado, né, presencialmente. E eu gostei muito, eu tive a oportunidade de estar como tutor, né, não como membro da mesa, mas na qualidade de tutor, né? Eu não era nem presidente, nem secretário, nem redator, mas eu estava lá acompanhando os trabalhos, né, também ajudando ali na condução. Eu e o Tiago, né, que também é nosso colega da Senapet. E lá a gente viu esse modo de trabalhar que me parece que funciona muito bem, que é redigir a ata da Assembleia já durante a Assembleia, num documento compartilhado em que todas as pessoas da mesa estão acompanhando e trabalhando, né? Porque isso garante que a ata não tenha que ser feita depois a partir de anotações que você sabe lá com quem que ficaram, com que ordem foram feitas, ou eventualmente você tem que ficar assistindo gravação da Assembleia, né? Então, assim, é importante me parece muito importante que a ata seja feita ali em tempo real, sabe? Enquanto a Assembleia está acontecendo, a ata já vai sendo elaborada, ao final da Assembleia a gente já tem ata, né? Então... Eu queria dar... A Cris, que participou da organização, acho que pode explicar melhor. Eu acho assim, que a gente teve todo o processo de fazer evento remoto durante a pandemia, para cuidar um do outro, para ter todo aquele cuidado do distanciamento social. A gente fez isso e a gente teve acesso a ferramentas também. É tipo um método... No momento da pandemia, a gente saiu nadando e foi aprendendo as ferramentas. E aí, quando a gente voltou para o presencial, aquilo que a gente aprendeu do remoto, a gente fez uma coisa e trouxe aquela tecnologia para a Assembleia, traz para o GDT. Então, aí, se você tem tecnologia acessível para o seu evento, você tem que coloca para trabalhar na nuvem, coloca formulário para recolher encaminhamento, isso tudo vai facilitando e vai agilizando o processo. E isso que facilita muito e não fica tão desgastante. Quero lembrar também que o Caio falou do regional e do nacional. Lembro também que tem muitos estados, muitos mesmos, que fazem os seus eventos estaduais. Esses eventos estaduais, é importante chegar a ata para o regional. E vou bater na tecla, que nem Caio falou, eu vou repetir, que nem papagaiozinho aqui. Vou repetir. É importante, terminou o evento, já, encaminha a sua ata do estadual para o regional, do regional para o nacional, para incluir no GDT. Porque aí a conversa, a discussão, ela vai ficar mais rica, porque já vem trabalhada, já vem sabendo, e etc. Aí é grandioso. Chega na Assembleia e é isso que acontece, Caio. O ENA foi o ano passado, não é organização, não. É o programa que ajuda. A gente consegue, porque é isso mesmo que você disse. É uma cadeia, uma correntinha. É pequenininho, que a hora que um gruda no outro, a gente fica gigante. É isso, Simone.
Renato, quiser acrescentar mais alguma coisa? Eu ia até, né, falar exatamente essa parte aí, Cris, que é super importante para organizar uns GDTs, e ele já vem fomentado com uma parte de discussão e já vem fomentado com um encaminhamento, com uma sugestão. Então, a comissão organizadora do evento posterior pega as coisas que vieram do anterior, independente de qual for, e organiza nos GDTs. E aí os GDTs já têm ali os encaminhamentos e eles vão discutir sobre aquele encaminhamento que já está pronto, aquela sugestão que já está pronta. Só que tem uma coisa que também é importante. Para não ficar em dubiedade, né? Às vezes um assunto ele pode ir para o outro GDT também, dali sair o mesmo negócio. Então é importante que os diferentes GDTs saibam o que o outro do coleguinha também está discutindo. Então, assim, deixar isso às claras. Assim, ó, aqui estão os GDTs e aqui estão os encaminhamentos que vão ser discutidos nos GDTs e o assunto é esse, porque pode surgir novos, né? Então, né, é importante que seja. Então, eles não vão discutir aquilo lá, né? Então, por exemplo, um lá é de financiamento do programa e o outro é de custeio, cara, às vezes está meio junto as coisas, né? Então, às vezes eles podem estar um espelhando o outro. Então, cuidar para um não entrar no do outro e não gerar 2, 3 encaminhamentos ou ficar discutindo e perdendo tempo, né? E sendo iguais. Então, não podem. Sendo iguais. Eles precisam então, juntar. Aí organiza, viabiliza, é mais rápido as discussões, é mais objetivo, né? E, chegar a isso lá no ENA é o que o Caio falou, cara. Tá todo mundo participando. Então, aquilo que tu fez lá no seu estado, cara, pode aquele encaminhamento chegar lá em cima, cara, e ser discutido lá na ponta, né? E pode ser levado direto para a diretoria, que pode ser o MEC, quem sabe, ouve você, né? Então, isso é muito legal desse programa, né, cara? Essa também mas a uma chance ideia de ouvir, é aí que tá, Renato. A chance de ouvir quando é construído lá de baixo e tenho certeza absoluta que tem determinados encaminhamentos que eles saem em todos os GDTs de tudo que é cantinho. E aí junta, quando chega grandão, aí a gente vai ter mais força para discutir lá e conversar com o MEC. E tem outra coisa, né? Às vezes esses encaminhamentos surgem muito parecidos de vários estados ou de vários regionais. E quando eles chegam no GDT, lá no nacional, eles têm uma coisinha que um falou, o outro não falou, e junta isso tudo, se transforma num encaminhamento muito mais robusto do que era inicialmente, né? Então, com muito mais chance de ser ouvido e de ser praticado de fato. Então, isso é muito legal. Tem uma outra coisa que às vezes acontece pelo menos não nos locais, mas acontece às vezes nos eventos regionais e no nacional, ter 2 encaminhamentos parecidos. Não tem problema, vai chegar ali e vai votar um contra o outro. Entende? E aí, claro, a comunidade, né, a maioria vai levar um encaminhamento, mas às vezes não tem como, por exemplo, vamos supor, né, um quer colocar a bolsa sobre salário mínimo, no tamanho, né? E o outro quer colocar sobre uma porcentagem dos juros da dívida, sei lá, não sei qual que é a porcentagem, né? Então, percebe que não dá para levar os dois? Então, percebe que não dá para levar os dois? Aí a comunidade vota um contra o outro, né? Isso. Então, eu voto o salário mínimo, super, apoiado. E às vezes são complementares, né, Renato? Sim. Não necessariamente são excludentes, mas podem ser complementares. Então, a gente pode ter essas duas situações. Pessoal, e outra coisa que é importante, muito importante, quando a gente vai para os GDTs e vai para a Assembleia, além de conhecer o regimento, é conhecer os nossos documentos, né? Então, até mesmo para que a gente tenha um pouco mais de propriedade sobre esses documentos, que é a portaria, principalmente, né, a 976, nós vamos fazer um novo vídeo, mas já nas cenas do próximo capítulo, eu queria que o Caio falasse rapidamente sobre o MOB. Então, gente, o MOB é um problema, porque o MOB ele é um documento que seria muito importante a gente ter, porque falta, né? Assim, o programa ele é todo organizado em cima de documentos legais. E quem é do direito sabe, quem não é do direito sabe mais ainda, que nem sempre os documentos legais são fáceis de ler, de entender, eles são muito claros o que eles querem dizer, né? E você ter um documento que
sintetize, né, que dê orientações de como a gente deve agir. Porque, assim, gente, a maioria das pessoas, né, assim, quando você entra como tutor no PET, algumas vezes você nunca teve contato com o PET quando você se torna tutor. Tem tutores que foram petianos, que têm essa experiência. Eu, por exemplo, eu não fui do PET quando me tornei tutor. Eu acompanhava as atividades, eu lia, mas tem muita coisa do PET que não está na portaria. Tem muita coisa da prática do PET que vai além da portaria. A portaria não nos fala o que é educação tutorial, a portaria não nos diz como a gente deve gerir conflitos dentro do grupo. Então, assim, se você tiver um guia dizendo para você, a partir da experiência das pessoas que estão há mais tempo no PET, como é que a gente deve tocar um grupo, pô, esse documento seria maravilhoso. E a comunidade elaborou esse documento lá atrás, né? A última versão desse documento é de 2006. É o Manual de Orientações Básicas, que é o MOB, né? O famoso MOB. O problema é que o MOB não é atualizado desde 2006. Ele não foi mais atualizado. E depois de 2006, a gente já teve a portaria 571, a gente já teve a portaria 976 em 2010, a portaria 976 já foi revisada em 2013, e a gente está agora discutindo uma nova revisão, e o MOB ainda é o MOB de 2006, que continua dando respostas, algumas respostas do MOB até que são legais, ainda são válidas hoje. Mas tem muitas coisas que estão no MOB que estão baseadas em portarias que já foram revogadas. Então, assim, muita gente, né, nas nossas conversas, quando a gente tira dúvidas dos colegas tutores e tal, eles falam, mas o MOB diz isso. Eu falo, o MOB não funciona mais, entende? O MOB não é mais confiável, né? Então, assim, eu acho que essa é uma tarefa para os próximos ENAPETs, elaborar uma versão nova do MOB, né? Para que a comunidade possa deixar claro para os novos membros da comunidade e para os velhos que às vezes têm dúvidas, sempre a gente vai ter dúvida, a gente nunca sabe tudo, para que a gente possa saber como lidar com o programa, né? Então, um manual de instruções seria muito bom, seria legal que a gente tivesse uma versão nova, mas enquanto o MOB não for atualizado, gente, o MOB não é referência para as nossas decisões, ele não é referência para os encaminhamentos e sugestões das assembleias, né? Então, a gente precisa de uma nova versão do MOB, né? Enquanto nós não tivermos, olhem o MOB, mas sempre com o cuidado de saber que vocês estão lendo, vocês estão lendo o Código Civil de 16. Ele foi revogado e substituído em 2002. Entende? É importante conhecer ainda o Código Civil 16? Mas a gente tem que tomar cuidado, né? Eu acho que o MOB é mais ou menos isso. Ele hoje é um documento histórico mais do que um documento de orientação do programa, né? Por conta da desatualização. Mas fica aqui o desejo que a gente tenha uma nova versão do MOB. Então, obrigada, Caio. Então, fica aqui as cenas do próximo vídeo, né? Falar sobre portaria, falar um pouco sobre documentos, que são extremamente importantes também, para que a gente possa balizar nossas ações. E muito legal, Caio, que tu falasse sobre aprender o tempo todo, como ser tutor, como ser tutora, como a gente como a gente se conduz, né, com o petiano, petiana, petiane. Então, isso é um aprendizado constante, mesmo para quem está nessa praia já há 10 anos, 12 anos, 2 anos, enfim, a gente está aprendendo todos os dias, né? E aprendendo sempre com os colegas, sejam docentes, sejam discentes, né? Então, eu queria agradecer mesmo muito a presença de vocês, esse tempo, a gente levou, inclusive, um tempo para organizar, né, para poder escolher as perguntas que mais surgem nesses eventos, as coisas que normalmente mais pegam, né? E como aqui a gente está já mais de 8h30 da noite, vou desejar boa noite para todo mundo, apesar de
Quem assistir pode estar assistindo de manhã cedo, meio-dia, né? Na hora do almoço, enfim, comendo e assistindo esse vídeo. Gente, muitíssimo obrigada. Se quiserem falar mais alguma coisa. Eu só quero relembrar que às vezes as pessoas perguntam onde eu acho a portaria do PET. As duas portarias quando você logar no SIGPET. Lembra? Quando você for logar no SIGPET, dá uma olhadinha, tem 2 links lá que são as duas portarias. Exato. Isso. Eu queria dar uma palavrinha também sobre muitas coisas também estão no site da diretoria, né, da Senapet. Então, tem ali documentos de diretrizes para eventos, né? Não criem do nada, isso que o Caio comentou aqui, né? Um evento do nada, essas coisas já vêm sendo modificadas, né? E, claro, elas podem sofrer uma modificação, um ajuste, sofreu na pandemia, né? Muitos regimentos tiveram que mudar e tal, né? Então, às vezes, esses ajustes, essas coisas... tem coisas que a gente comentou aqui que, na verdade, não está em nenhum lugar, essa coisa dos encaminhamentos irem para lá, serem colocados nos GDTs. Então, às vezes, é importante a gente estar aqui como evolução, né? Então, o programa evolui dessa maneira, né? É conversando, é trocando ideia, é indo nos eventos, os eventos são super importantes, né? E a gente vai construindo esse programa cada vez melhor. Muito obrigado, viu? Concordo, e aí eu também quero deixar o meu muito obrigado, Simone, pelo convite. É um prazer falar desse programa. E um beijo para todo mundo, gente linda, maravilhosa, saudade de todo mundo de novo. Já estou morrendo de saudade de todo mundo. É isso. Muito obrigada e até a próxima. Eu vou realizar um sonho aqui de dizer bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, já que a gente não sabe que hora que as pessoas estão ouvindo. Gente, obrigado pelo convite também, espero ter esclarecido. A gente se vê no próximo encontro para falar sobre as regras do programa. Então. Joia, gente, muito obrigada. Beijos em todos, saudades também.